É Vida e Saúde começando. A gente esteve junto durante todo esse ano. Que delícia poder compartilhar com você informação, dica, trocar receitas e aprender a viver mais saudável. Mas a gente tem mais um ano pela frente, se Deus quiser. Então vamos juntos nessa caminhada em busca da saúde. Hoje tem receita, tem atividade física para você não ficar parado e tem informação de qualidade que pode fazer você transformar a sua vida, transformar a vida da sua família, da sua comunidade, do planeta. A gente pode fazer isso juntos. E eu trouxe aqui a frase de um grande pintor, escultor, Pablo Picasso, escreveu o seguinte: apenas adie para amanhã aquilo que você está disposto a morrer sem ter feito. Hoje é o dia. Não espere começar um novo ano, não espere até a próxima sexta-feira, não espere passar o final de semana. Hoje é o dia de fazer transformações através do que você escolhe, através do que você faz, através do que você fala. E a gente está junto com você nessa caminhada, estamos aqui torcendo, orando e planejando muita coisa boa relacionada à sua saúde, mas em geral, você pode fazer muita coisa hoje. A doutora Milene está aqui com a gente, ela é nutricionista da rede das escolas adventistas aqui para uma região do Brasil e ela está trazendo para a gente hoje uma conversa muito interessante, tirando dúvidas, doutora. Esse é um assunto quente, assunto da moda, dieta plant-based, que os blogueiros, ativistas, muita gente de ambos os lados, tanto da saúde quanto da sustentabilidade, tem sustentado, tem trazido assim, com argumentos muito relevantes. Por que dieta plant-based? Porque a forma como a população mundial está se alimentando vai fazer com que nós já estamos desenvolvendo as doenças crônicas, que eu gosto de chamar de doenças evitáveis, e também estamos destruindo o planeta com a forma como nós estamos nos alimentando. Então, os cientistas, quando eles estudam, avaliam as prioridades no que diz respeito à nossa saúde, tem dois assuntos que são chaves: alimentação saudável e a sustentabilidade. E o conceito que une essas duas palavras, né, é a dieta plant-based diet ou a dieta baseada em alimentos de origem vegetal. O conceito parece novo, a ideia é muito interessante, mas eu queria tentar entender, será que existe diferença entre vegetarianismo e plant-based? O vegetarianismo, ele exclui totalmente os alimentos de origem animal. Existem vários tipos de vegetarianismo, né? Desde o vegetarianismo estrito, que exclui totalmente. Tem o ovo-lacto-vegetariano, que às vezes inclui, né, leite, ovo. O plant-based diet faz uma ênfase muito grande em incluir o que é de origem vegetal. Ele não exclui totalmente aquilo que é de origem animal, mas faz essa ênfase e, claro, reforça os limites que a gente tem no consumo de alimentos de origem animal. Esse conceito vem sendo estudado e recentemente foi lançada uma pesquisa por uma revista muito importante, uma revista científica chamada The Lancet. E eles reuniram 37 cientistas de 16 países diferentes para entender o que seria necessário fazer a nível de promoção da saúde para que a população chegasse em 2050 com saúde. Porque se a gente... Ops, olha só o efeito dominó aqui, que na verdade exemplifica um pouco, desculpa aqui. Exatamente. Se a gente der uma olhada para o panorama geral da população, ou da saúde da população, a gente vai perceber uma população que saiu da desnutrição e passou para a obesidade, que saiu de doenças, de risco de doenças contagiosas e passou para doenças inflamatórias, doenças degenerativas, doenças evitáveis, como você gosta de falar, né, doutora? Exatamente. As crianças estão apresentando agora doenças que antigamente eram doenças dos mais velhos. Tudo baseado no estilo de vida alimentar que está desequilibrado. Exatamente. Então, para nós termos uma ideia, esse relatório apresenta que para que em 2050 a nossa população tenha mais saúde, a gente vai precisar duplicar o consumo de frutas, legumes e verduras e a gente precisa reduzir mais da metade, mais 50%, o consumo dos alimentos de origem animal. Repete de novo isso aí, doutora. Fala aqui pra gente, eu quero saber. Qual que é essa conta? Então,
para a gente ter saúde, é necessário duplicar o consumo dos alimentos de origem vegetal e reduzir em mais da metade o consumo de alimentos de origem animal. E quando a gente fala de alimentos de origem animal, Teru, eu até penso no seguinte, existe uma recomendação da Organização Mundial da Saúde em relação ao consumo de carnes vermelhas. A população não deveria consumir mais do que 23 gramas de carnes vermelhas por dia. O que são 23 gramas? Caramba, não é nada. Muito pouco. Isso representa mais ou menos 8 quilos de carne vermelha por ano. Agora, quanto que a população tem consumido de carne vermelha? Em média, 78 quilos de carne vermelha por ano. É muita coisa. Então, quando a gente fala em reduzir pela metade os alimentos de origem animal, tem alguns que estão extrapolando muito o consumo. E é por isso que a Plant-Based vem com todo esse conceito de incluir aquilo que é de origem vegetal, porque vai ajudar na saúde do planeta e vai ajudar na saúde da população. É interessante que quando a gente começa a fazer essa mudança, a gente sente os benefícios rapidamente. Quer dizer, os níveis de colesterol ficam equilibrados, a gente percebe que o diabetes, que é uma doença que traz outras comorbidades, fica controlada também, quando não reverte, né? A gente já está falando hoje dessa reversão do diabetes, coisa que antes não se falava. Exatamente. Justamente por conta dessa mudança ou desse movimento na tentativa de mudar a alimentação. Caminhando junto com isso, a gente tem também a questão do meio ambiente, porque o consumo de alimentos de origem animal em grande escala, em larga escala, devasta, degrada, consome muito mais do que o plantio dos vegetais, das frutas. Exatamente. E assim por diante. Estamos esgotando os nossos recursos naturais para produção de gado, produção de leite. A gente gasta litros e litros de água para produzir, para alimentar. E uma plantação, uma monocultura que alimenta talvez 4, 5, 10 bois, pode alimentar centenas de pessoas. Então, o alimento de origem vegetal que é produzido para sustentar a produção animal, ele pode muito bem ser direcionado para população, para o consumo da população, diminuir os níveis de fome da população, equilibrar a qualidade daquilo que a gente consome. E é interessante que a gente vê o seguinte, quando a gente não se preocupa com essa questão ambiental e com os nossos hábitos de consumo mesmo. Às vezes você fala, eu preservo o meio ambiente, eu cuido do meu lixo, eu reutilizo, mas não cuida com a alimentação, você está investindo em doenças crônicas. Ou seja, você está financiando uma velhice sem qualidade. Exato. Ou uma vida privada, muitas vezes, de coisas básicas, né? Por conta das doenças que têm mais matado no Brasil e no mundo. As doenças crônicas, doenças do coração, doenças do sistema circulatório, as doenças não contagiosas, né? Exatamente. Então, por isso que eu gosto de usar esse conceito de doenças preveníveis, porque através do nosso estilo de vida, através da nossa alimentação, a gente pode sim reduzir as chances de desenvolver essas doenças. Muitas pessoas colocam a culpa nos genes, né? Isso é genético, isso é de família. Da minha família. Eu vou ter essa doença. Mas, na verdade, existe o conceito da epigenética, que é o que a ciência estuda, como a gente pode silenciar uma tendência genética ou como a gente pode ativar uma tendência genética através do nosso estilo de vida. Então, por mais que você tenha pessoas na sua saúde, na sua família, que tenham desenvolvido doenças crônicas, você pode prevenir as chances de ter essa doença se você cuidar da sua alimentação. Então, muitas vezes não é nem questão genética, mas é questão de os hábitos que você traz da sua família, os hábitos que você pega do seu meio ambiente. É o jeito que eu cozinho, a quantidade de óleo que eu aprendi a usar fazendo comida com a minha mãe. Exatamente. O que eu preparo, o que eu coloco na minha mesa na hora do café da manhã, se é que eu coloco a mesa no café da manhã. Esses hábitos também são herdados como os nossos genes, né, doutora? Exatamente. Então,
Então, os hábitos que nós herdamos da família podem contribuir ou não para a gente ter mais saúde. E nada impede que a gente mude o hábito que nós herdamos. Nada impede. E você sabe que a gente está nessa época tão propícia para essa mudança, porque a gente começa a pensar em o que eu quero diferente para minha família esse ano. E antigamente, talvez as listas, a gente vai fazer um programa só sobre isso, calma, aguenta aí as resoluções amanhã. Mas a gente fazia algumas resoluções de eu quero ter, eu quero alcançar, eu quero buscar, mas a gente pode começar a pensar em mudanças mais palpáveis, mais objetivas para a nossa vida, que vai resultar em herança para os nossos filhos, uma herança, na verdade, um legado para quem está vindo depois da gente, né? Isso mesmo. Quando a gente fala de alimentação saudável, as pessoas costumam ter um pensamento de que a alimentação saudável é algo restritivo, é algo que não tem sabor, é algo muito caro, mas ou naqueles conceitos da moda que é muito difícil, um ingrediente muito caro, diferenciado. Receitas malucas. E a gente tem que lembrar que uma alimentação saudável é simples, ela é saborosa e ela é acessível. Vamos pensar, por exemplo, nas regiões que a gente tem no Brasil. O Brasil é um país riquíssimo. Eu morei fora uma época da minha vida e eu me lembro de sentir falta, por exemplo, do consumo de frutas. Frutas em abundância, assim, frutas frescas, não aquela coisa tão até que maquiada, aquela mexerica grandona ou aquela melhor. Até nos países de primeiro mundo a gente encontra as melhores, né? São aquelas frutas classe A. Mas eu sentia falta da variedade, da disponibilidade que a gente tem aqui no Brasil. Porém, eu também acho que a gente, estando aqui no Brasil, a gente não aproveita tudo que a gente tem. Exatamente. A gente vai na padaria todos os dias buscar lá o filãozinho, meio que no automático, né? Vai lá porque... E é gostoso, gente, ninguém pode negar. Mas a gente precisa mudar a chave aqui, se quiser alguma coisa diferente. Também. Entre hoje e amanhã já, né? E eu disse recentemente que a população mundial tem que duplicar o consumo de alimentos de origem vegetal, mas a população brasileira precisa quadruplicar, porque a gente está consumindo tão pouco desses alimentos que são indispensáveis para a nossa saúde, como você mencionou, a gente tem à disposição. E algo que é muito importante mencionar, crianças que desenvolvem hábitos de saúde não saudável serão adultos doentes. Hoje, você mostra para a criança um alimento, ela não sabe identificar. Então, se você mostra isso daqui, ela não vai saber que é um limão. As verduras e legumes, mais ainda. Legumes. Existe um documentário muito bacana que se chama Muito Além do Peso, e esse documentário mostra eles entregando na mão das crianças alguns alimentos e as crianças não sabem identificar. Eu trabalho com crianças, eu trabalho em escolas e isso é recorrente. Então, se você não pega o seu filho, mostra os alimentos in natura, não é no pacotinho, não é congeladinho, não é já picadinho, né? Se você não tem esse hábito de apresentar e fazer com que o seu filho consuma, dificilmente eles vão reconhecer e vão levar esse hábito para a vida adulta. Então, quando você mostra uma batata para uma criança que está acostumada a consumir batata só desse jeito aqui, gente, muito provavelmente ela não vai reconhecer a batata. A gente não tem aqui, infelizmente, a batata na sua forma original. É interessante a gente fazer essa conversa antes de fazer as escolhas quando a gente sai para comer fora. Você sabe de onde é que vem? Você sabe como é que é feito o pão? Como é que é preparado o pão? Do que será que é feito o hambúrguer que a gente está pensando em consumir, né? Do que será que é feito? Hoje eu estou aqui só destruindo, né? A maravilha aqui que as meninas prepararam. Quando a gente conversa sobre a origem do alimento, o caminho que ele percorreu até chegar na nossa mesa, a gente vai desistir da maioria dos itens que a gente compra empacotados. Então, a ideia é da fazenda para a mesa. E como que a gente vai ter acesso aos produtos da fazenda? Feiras. A gente, na cidade onde você mora, na região onde você mora, provavelmente você tem aí uma feira próximo que você consegue frequentar ou durante a semana ou nos fins de semana. Pode ser uma feira de produtos orgânicos, mas pode ser também uma feira que você consiga escolher ali alimentos mais frescos. Tudo que é mais fresco, tudo que é da época vai conter menos agrotóxico. Certo. Vai ser mais saudável, vai ser mais saboroso, né? E, consequentemente, mais nutritivo.
ir ao supermercado e ficar mais na parte dos alimentos frescos e não na parte dos enlatados e dos industrializados. Então, tudo isso vai contribuir para que a gente tenha acesso a esses alimentos de origem vegetal, que não são só as frutas e verduras, mas a gente tem que lembrar também dos grãos, cereais, que também são de origem vegetal e que têm que estar incluídos na nossa rotina, no nosso dia a dia. Tá. Quando a gente fala em mudança, é muito importante a gente não sair fazendo mudança à torta e à direita sem um planejamento, sem um plano de ação, pelo menos. Eu costumo... minha vida mudou muito depois que eu comecei a fazer lista de mercado. Economicamente, a gente economiza no cartão de crédito, no cartão de débito. A gente economiza tempo e a gente sai de casa com o objetivo. Todas as crianças sabem que eu não vou sair muito daquele, com raríssimas exceções, que a gente não vai sair muito daquela lista. Inclusive, sabe o que eu faço em casa, doutora? Eu peço para eles fazerem a lista de compras. Então, eu vou falando, olha, a gente está precisando, dá uma olhada aí na fruteira, a gente está precisando de qual fruta? Maravilha. E aí, eles anotam, porque sabem que a gente vai no mercado fazer aquilo e não olhar tanta distração que a gente encontra por aí. Exatamente. Eu sei que você trouxe aqui um outro recurso que eu estou namorando, eu gostei muito, que é um recurso que ajuda a gente a visualizar o nosso consumo e o nosso planejamento também, para que a dieta plant-based faça parte, de fato, na prática da nossa vida. Esse imã de geladeira que mostra como montar um prato saudável, como montar refeições saudáveis, é isso? Exatamente. Então aqui a gente tem esse imã de geladeira, as refeições café da manhã, almoço e jantar e como elas têm que estar distribuídas no que diz respeito a nutrientes. Alimentos reguladores, que são frutas, legumes, verduras, energéticos, que são os cereais, pode ser um arroz integral, uma batata, um inhame, né? E os construtores, que são as fontes de proteína, feijão, castanhas, que a gente pode incluir no nosso dia a dia. Tá. Só de bater o olho aqui nesses alimentos pra gente incluir nesse jogo da velha, a maior parte deles aproxima um pouquinho mais, vegetal. olha aqui. A gente consegue ver aqui uma variedade muito maior, quase 3 vezes mais do que as outras. Exatamente. Os outros itens aqui, né? Os outros, como é que você chama isso? Nutrientes? Grupos alimentares. Grupos alimentares. É de vegetais ou frutas. Então, a gente precisa pensar nisso. Exatamente, já está na proporção que a gente tem que consumir. Então, vamos pensar no nosso café da manhã, colocar 2 frutas aqui no café da manhã, banana e manga. Certo. Tá? Tá caindo aqui a manga. Depois a gente pode colocar um pão integral, tá? E a gente pode colocar um iogurte no nosso café da manhã. Olha aí que legal. Pronto. Já temos aí reguladores energéticos e construtores. E reguladores numa quantidade maior. Coloquei. Exatamente. Ah, tá. Aqui. Entendi. Então, isso é café da manhã, gente. Café da manhã. Vamos pensar no nosso almoço? Almoço. Saladinha. Saladinha. Vamos colocar uma beterraba aqui também. Olha aqui. Vamos colocar... Reguladores são aqueles que fazem o nosso organismo funcionar, o intestino funciona, controla o índice glicêmico, controla a nossa saciedade. A gente pode ter uma saladinha de tomate com beterraba e uma berinjela no forno. Ok, faltou uma folha ainda, uma alface, vai. O alface está no prato de todo brasileiro. Exatamente, vamos colocar o alface aqui. Ótimo. Próximo. Arroz. Arroz integral. Certo. Feijão. Feijão, fonte de proteína, arroz, fonte de carboidrato e nós temos uma refeição bem bacana aí no horário do nosso almoço e acessível. Simples, é o prato do brasileiro. É o prato do brasileiro. Aí tem gente que fala assim, mas tá faltando proteína, preocupado com a proteína. Plant-based se preocupa com proteína, vai fazer queijo de soja, né? Vai usar, vai preferir os alimentos, talvez não vai excluir 100% dos alimentos, um queijo, uma manteiga de vez em nunca, mas vai dar preferência para o dia a dia levar vegetais. Exatamente. Essa leguminosa pode virar uma salada de lentilha. Um patê. Pode virar um bolinho de grão de bico. A Arlete já fez aqui, a Arlete já fez até brigadeiro, viu, Olha. doutora Milene? De grão de bico, você que gostou da ideia aí, final do ano. Uma delícia, cobertura de bolo com grão de bico, cacau, óleo de coco. A gente tem muita... a cozinha hoje está muito criativa para usar os ingredientes mais naturais, né? Exatamente. E aí no jantar vamos colocar uma sopa. Vamos pensar numa sopa. Eu vou usar essa folha aqui como se fosse espinafre, tá? Ok. Uma sopa de inhame com espinafre. Olha que legal. O que você acha? Maravilhoso. Vamos comer umas castanhas também?
E olha aí, a gente tem a distribuição desses alimentos, olha como que tem maior variedade, a gente precisa só de mais um verdinho que eu tirei daqui de cima. Posso colocar uma cebola, por exemplo, que com certeza vai num tempero, Exatamente. olha aqui. Como tem que ser maior a variedade dos reguladores, energéticos e construtores com maior moderação. Dá uma ideia palpável de como é possível a gente fazer isso na prática e também ensinar as crianças, que são o nosso maior bem, o nosso maior tesouro, e eles vão sofrer muito menos se tiverem que fazer a mudança agora do que se tiverem que fazer depois de uma vida de hábitos errados. Eles estão em uma fase que eles precisam ser educados, né? Onde eles estão desenvolvendo o hábito. Então, o momento para introduzir hábitos saudáveis, para ensinar sobre alimentação saudável é agora. Tá certo, doutora Milene, muito obrigada. Feliz ano novo para você, já estou adiantando aqui. A gente vai fazer agora, vai acompanhar agora o raio-x da aveia, que também faz muito bem para a saúde. Vamos descobrir os benefícios dela. Enquanto a gente também fala aqui no Vida Saúde o tempo inteiro da aveia, usa nas receitas, vamos descobrir agora a riqueza por trás desse cereal tão maravilhoso. Ir às compras é um momento extremamente importante, principalmente para quem quer manter uma alimentação saudável. Isso porque a gente tem que pensar e planejar e escolher bem os alimentos que a gente vai levar para a nossa casa. Dentre diversos alimentos que eu gosto de levar no mês, tem um que não pode faltar, que é a aveia. Isso porque é um alimento extremamente versátil e que apresenta diversos benefícios para a nossa saúde. Por isso que a aveia é o tema do raio-x de hoje. Em sua composição, a aveia possui carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais. Mas não para por aí. Esse cereal é rico em fibras solúveis e insolúveis, que a tornam uma excelente opção para quem busca uma alimentação saudável ou quem sabe quer perder uns quilinhos. Você pode estar se perguntando, mas qual é o objetivo, o benefício dessas fibras? Olha, essa é simples. Essas fibras da aveia auxiliam o bom funcionamento intestinal. Isso porque retarda o esvaziamento do estômago e traz aquela sensação de saciedade por mais tempo. Além disso, diminui os níveis de colesterol e ajuda a reduzir os riscos de doenças coronárias. Além desses fatores, a aveia contém muitos antioxidantes que previnem o envelhecimento e também o aparecimento de diversos tipos de doença. Poxa, quanta coisa boa, não é mesmo? Então pode apostar na aveia e colocar na listinha de compras desse mês. Lembrando que a aveia pode ser consumida em flocos grossos, finos ou farelo. Além disso, pode ser adicionada à alimentação junto com frutas, iogurtes, sucos, vitaminas ou até mesmo o famoso mingau. Adoro aveia, que bom saber desses benefícios dela. Ó, a gente vai pausar agora, rapidinho para o intervalo e na volta vem pronto, porque a gente vai trazer aqui exercícios para os membros inferiores, para você ficar, olha, com a perna forte aí. A personal Patrícia Miller vai ensinar pra gente e ainda hoje tem essa receita deliciosa de bolo de fubá com laranja com a chefe Sandra Chaves aqui no Vida e Saúde. Sai daí não, a gente já volta.